Fala galerinha, fala empresário júnior, conselheiro, Juninho, quem quer que seja que esteja vendo esse vídeo. É um prazer estar mais uma vez aqui compartilhando com você um pouco sobre a estratégia da rede, futuro do MED. Eu sou o Luiz, atual presidente do Conselho da Rede Júnior na gestão de 2018 e conselheiro da Brasil Júnior. E agora a gente vai trocar uma ideia sobre o que o Comitê de Liderança desenvolveu relacionado à batalha número 4, que é o Líderes que Fazem, né? Então, o papo que a gente vai ter um pouco agora sobre liderança, sobre resultados, sobre como a gente vai trabalhar isso no próximo Estratégia da Rede, beleza? E aí vamos dar. Quando a gente olha para formando líderes que fazem, a gente para pensar em formar líderes que alcancem resultados, né? Logo, desenvolver lideranças que, com sua equipe, tenham alta performance e sejam sempre lideradas pelo propósito do movimento Empresa Júnior. Quando a galera começou a estudar sobre isso, a galera leu o conceito de liderança e tudo mais, um monte de coisa. E aí, pô, vamos para pensar, olhar pra gente, né, enquanto líderes em si. Quando a gente tá na nossa CJ, o que a gente faz no dia a dia? A gente tenta movimentar a galera para fazer alguma coisa, né? Então a gente estabelece meta, a gente faz um check-in maneiro, a gente pensa num momento para fazer a galera se conectar, para isso, né? Só que tudo isso são estímulos, tudo isso são coisas muito intangíveis para a gente parar e medir. Imagina assim, né? Se, pô, eu parasse para pensar assim, no check-in que eu fiz, eu fazer uma pesquisa depois para ver quantas pessoas se sentiram tocadas com o check-in da última RP. Tipo assim, dá para fazer isso, é muito maneiro, né? Pô, a gente roda a pesquisa de satisfação exatamente para entender tudo isso. Eu procuro vocês, é importante que todo mundo fale, né, o que está acontecendo, mas isso são coisas muito, não que sejam intangíveis, são coisas boas, são coisas importantes de acompanhar, mas não coisas para a gente colocar numa estratégia da rede, porque ainda assim elas podem ser um pouco abstratas demais, né? A gente precisa de coisas aqui concretas que a gente vai conseguir olhar e falar, estamos atingindo, não estamos atingindo, porque o planejamento estratégico da rede é um guia, né? Então a gente precisa ter noção disso, se a gente está chegando onde a gente se propôs. E aí, pensando em tudo isso, né, pô, quando a gente tem um estímulo que a gente faz, um estímulo que a gente gera numa RP, um estímulo que vocês geram numa RG DJ, ela tem um objetivo muito claro, que é movimentar a galera para ação, geralmente, né? A gente quer movimentar a galera para ação, a gente quer conectar a galera para que a EJ cada vez tenha mais resultados, para que a nossa rede tenha cada vez mais resultados. Logo, no fim, o objetivo de tudo é a gente estar vendendo mais projeto, entregando melhores soluções para os clientes, tendo nossos membros participando dessa vivência empresarial, executando projetos. Né? Então, é de fato a gente bater meta, fazendo certo com o time, né? Que é aquele conceito de liderança que a gente usa muito no movimento Empresa Júnior. Então, quando a gente olha de novo, desenvolver lideranças que com a sua equipe tenham alta performance e sejam orientados pelo propósito do MED, é exatamente isso. Pô, a gente tem um propósito, eu enquanto líder vou pensar em N formas de fazer isso, mas o meu objetivo fim é no final do ano ter minha empresa júnior de alto crescimento, sabe? Não faz sentido eu pensar no estímulo que eu estou gerando e eu mensurar o estímulo que eu estou gerando se ele não for algo que traga um foco melhor na cultura da J, para que a gente tenha mais resultados, ou um foco para a gente melhorar um processo para a J ter mais resultados, só que o fim é sempre vender mais projeto, que é o nosso objetivo fim enquanto empresa júnior, para que a gente forme melhores empreendedores e mude o mercado, mude o Brasil, impactando com nossos projetos, né? E aí, tem empresas júniores de alto crescimento, a gente olha para as métricas, lembrando que elas estão em azulzinho, porque são metas que vocês, empresários juniores, vão definir, né? As próprias EJs vão poder definir quantos projetos elas vão fazer, as próprias EJs vão poder definir a porcentagem de membros que vão executar projeto no ano, e as próprias EJs vão poder definir qual que vai ser a meta de faturamento delas no ano seguinte, beleza? E aí isso é muito importante deixar claro, porque, pô, tudo isso que eu falei poderia ser quebrado muito assim, Luiz, mas a estratégia da rede atual, bater meta de alto crescimento não é algo que faz sentido para a minha J, eu olho para a minha meta interna. Mas na próxima estratégia da rede a gente vai alinhar tudo isso, porque a meta que vocês vão definir para vocês vão ser a meta de alto crescimento de vocês na rede, beleza? Esse é o grande diferencial que a gente traz em questão de contexto e o diferencial que a gente traz dentro do empresa de alto crescimento é ter porcentagem de membros que executaram projetos no ano. Vou entrar um a um para a gente lembrar o porquê que a gente tem todos eles aí. Faturamento das EJs. Por que a gente tem faturamento aí? Lembrando que o faturamento ele mede o quanto de fato a gente está trazendo de grana, né? E já que nós somos empresa, a gente precisa de grana tanto para rodar, mas não só por isso, porque nós somos empresas juniores que pensam na cultura empreendedora e que querem formar empreendedores. Então é a quantidade de grana que entra nas nossas CJs para a gente conseguir investir na educação empreendedora do país. Quanto mais a gente fatura, mais grana a gente tem para investir no nosso empresário júnior, na sede da EJ, num software que eu quero comprar para fazer melhores projetos, investir na infraestrutura da universidade, qualquer coisa assim. O faturamento ele diz muito sobre o quanto a EJ de fato está produzindo, mas não só produzindo, mas como também investindo, né? Nos seus empresários juniores, na sua universidade, tudo mais, na educação empreendedora do país.
Quando a gente olha para o número de projetos, a gente está pensando no número de soluções que a gente está entregando. Então, pô, eu posso ter faturado 100 mil e ter entregue uma solução no ano, mas eu posso ter faturado 300 mil, sempre pensando em crescimento. Mas aí tem entregue 50 soluções. Pô, maneiro, 50 soluções. Estou mudando a vida de alguém, foi entregando essa solução. Então a gente olha para o número de projetos porque é legal a gente estar sempre pensando em crescer. É legal a gente estar sempre pensando em ter mais soluções sendo entregues, e a gente está entregando soluções e não simplesmente está preocupado em vender um projeto a cada 3 anos de 1 milhão, que nunca acontece, né? Então é maneiro, assim, a gente parar para pensar nisso, né? E, pô, o número de projetos é importante porque é o quanto a gente está, de fato, entregando de solução para pessoas reais, clientes reais, que têm problemas reais. É aquilo que o Carpedo trouxe na última RP, né? E não só isso, a gente traz a inovação da gente ter a porcentagem de membros que executaram projetos no ano. Pô, lembra quando a gente falava muito de mais melhores projetos e tudo mais, de solução que a gente entrega, do quanto isso, de fato, representa o quanto a gente está desenvolvendo no nosso empresário júnior? Pô, de fato, cara, será que só vender é o que a gente precisa fazer? Eu posso ter a meta de 60 projetos, ter um time comercial foda que 3 pessoas vendem, 5 pessoas da EJ executam. E a EJ tem 50 membros. E aí, beleza, maneiro. Não só isso, pô, a gente precisa vender para o projeto chegar, isso é fundamental, por isso a gente tem número de projetos, está sempre pensando em entregar mais soluções, mas, pô, não só vender e entregar mais soluções, como ter mais empresários juniores envolvidos no processo de execução, né? Então, porra, ter meus empresários juniores fazendo o projeto. Então, a gente ter essa porcentagem mostra o quanto a gente quer. E agora está completo, né? A gente tem o faturamento, que é o quanto a gente investe na educação empreendedora. A gente tem o número de projetos, que é o quanto a gente entrega de solução. E a gente tem o quanto a gente tem, de fato, dos empresários juniores vivendo a vivência empresarial. Foda, né? De fato, isso é uma EJ de alto crescimento agora. É uma EJ que faz mais projetos, é uma EJ que entrega solução, é uma EJ que tem seus empresários juniores envolvidos na realização de projetos, e é uma EJ que tem grana para investir nos seus membros e na educação empreendedora do país. Beleza? E aí umas coisas que são mega importantes da gente colocar aqui, né? Número de projetos. Não vai ter obrigatoriedade de crescer, isso vai vir nas premissas que vão ser passadas, mas eu vou dar um briefingzinho aqui. Número de projetos, a gente não vai ter obrigatoriedade de crescer, por entender que, às vezes, a EJ ela quer crescer em modelos de negócio, mas ela quer crescer em modelos de negócio e tudo mais, então, pô, o número de projetos ele não vai precisar crescer, entendo? Crescer, beleza? Então, pô, eu quero vender projetos mais caros, eu entendo que para a MJ a gente, ao longo do ano, desenvolveu soluções mais caras e quer equilibrar um pouco mais água, leite e whisky, né? Diversificar a carta de serviço muito bem, não é achar que eu vou vender projeto bizarro e ficar sem vender projeto durante um ano, que acontece, a gente sabe que acontece, não é isso. Eu quero ter uma carta de serviço melhor diversificada e que, pô, não necessariamente eu preciso crescer em 30 projetos no ano. Pô, eu acho que eu posso crescer só 5, só 10. Eu vou crescer o quanto faz sentido para minha empresa júnior. Beleza? É o número de projetos. Faturamento vai ter uma premissa, um número base que precisa, uma porcentagem base de crescimento que vai ser definida, que está sendo definida, mas eu só queria destacar isso, assim, né? Que o número de projetos a gente tem essa ressalva, mas, pô, vamos entender que o estímulo disso, que isso tem por trás disso, dessa premissa, é para que você entenda o seu modelo de negócio, para você conseguir vender muito bem isso, para que seus empresários juniores executem projetos. De nada adianta tu falar para mim que, pô, Luiz, cara, meu sonho agora em 2019 é só vender solução de 20 mil, no ano tu vende uma, e aí 3 membros da tua EJ vendem projeto. Maneiro. Preferia que os membros do TJ estivessem vendendo soluções mais baratas e entregando soluções um pouquinho mais menos complexas, mas que eles estivessem fazendo alguma coisa, beleza? Esse é o grande estímulo, assim. Eu deixo esse ponto de atenção porque é uma coisa que é um ponto de atenção interessante da gente levantar nessa preocupação, tá? Porque senão a gente vai ter EJs estagnadas, não é para isso acontecer. Quando a gente para pensar nisso. E aí a meta que a gente tem é exatamente ter 560 empresas juniores de alto crescimento no final de 2019 e no final de 2021 ter 1.000 empresas juniores de alto crescimento. E aí, retomando tudo que a gente conversou um pouquinho agora, né? A gente entendeu que liderança, né, ter líderes que fazem, nada mais é do que ter empresas juniores que batem alto crescimento. Por quê? Independente de ser líder dentro do DJ, ou tu ser um líder, ter um cargo de liderança, ou tu ser um líder situacional, tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha junto e toda influência que a gente gera uns nos outros é para a gente alcançar resultados. Logo, alcançando resultados, eu consigo medir o desempenho de uma liderança. Né? Então, a gente tem EJ de alto crescimento. E aí a gente conversou sobre entregar projetos, que significa a gente estar entregando soluções para o mercado. A gente conversou sobre faturamento, que é grana investida na educação empreendedora, e a gente conversou sobre porcentagem de membros que participam dos projetos. Né? Então,
grana que é investida, soluções são entregues a empresários juniores que vivem a vivência empresarial. E aí, juntando tudo isso, a gente tem, de fato, uma EJ de alto crescimento, que cresce tanto em resultados, quanto em soluções entregues, quanto em membros desenvolvidos. E aí eu levantei um ponto de atenção, sempre muito importante ser levantado, de que, por mais que a gente vai ter algumas premissas e que o número de projetos a gente não precisa, não vai ser obrigatório o crescimento, é muito importante entender que isso é uma maturidade que a gente tem que ter, de que não é para chutar o balde falando, eu só vou fazer projeto mais caro agora, não quero mais crescer em projeto, porque a gente precisa entender o nosso modelo de negócio, entender a nossa carta de serviço, para a gente crescer de forma consistente e conseguir proporcionar a vivência empresarial para todo mundo. Beleza, galera? Era tudo isso sobre líderes que fazem, a batalha de liderança, a batalha que a gente vai traçar para a gente ter mais EJs de alto crescimento, que vão ser as metas internas das EJs, o que a gente também traz de novo aí nesse planejamento estratégico da rede, a responsabilidade sobre os fins, mas a liberdade sobre os meios. Foi um prazer compartilhar mais um pouquinho de insights com vocês sobre o futuro do MED. Estou super aberto à conversa, qualquer dúvida que tu tiver, qualquer coisa que tu queira perguntar, insight que você queira compartilhar. Estou aqui.